Vamos para a nossa terceira parte da leitura de hoje, Zacarias, capítulos 11, 12, 13 e 14. O castigo dos impenitentes. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentarei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, a uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas, e destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim, e eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja, e as que restarem comam cada uma a carne da sua companheira. E tomei a minha vara, suavidade, e a quebrei, para desfazer o meu concerto, que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, que me aguardavam, que isso era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então aqui capítulo 11 de Zacarias. Capítulo 12. A destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que
carregarem com ela, certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos, e de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração, a minha força são os habitantes de Jerusalém, os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Eu, o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha e como um facho entre as gavelas. E à direita e à esquerda eles consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimom no vale de Megido, e a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. Então terminamos o capítulo 12 de Zacarias. Capítulo 13 vai dizer assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E será que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E, se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Oh, aleluia! Esses dias eu comentei sobre isso. Que maravilha imaginar o Senhor respondendo a esta pergunta. Que feridas são essas? Quando Ele liberta o povo, quando Ele dá vitória ao povo de Israel sobre aquelas nações, sobre as nações, né, que estavam contra eles. Já comentamos isso esses dias. São 10 nações que se levantaram contra Israel quando eles estiveram naquele maior sufoco, no aperto.
O Senhor voltará com a sua noiva amada e pisará no Monte das Oliveiras, e ali Israel escapará e o Senhor lutará por eles. Há batalhas nessa vida, no nosso cotidiano, que é o Senhor quem batalha por nós. Graças a Deus por isso. O pastor ferido, o juízo final, a exaltação da igreja. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Essa profecia já se cumpriu, quando o Senhor foi ferido e as ovelhas, que eram os discípulos, se espalhariam. O próprio Jesus falou sobre essa profecia aqui. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Oh, aleluia! Capítulo 14, o último capítulo de Zacarias. É uma continuação do tópico o pastor ferido, o juízo final, a exaltação da igreja. Vamos ver quantos minutos? 11h36. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Olha só, é o próprio Deus que vai ajuntar as nações. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E, naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Ou seja, a igreja de Jesus. Tá vendo? Aqui está o resumo de tudo quanto a gente tem falado esses dias. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Ou seja, o dia vai paralisar. Não vai ficar noite e também não vai ser um dia tão claro. Olha só. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que, no tempo da tarde, haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até ao mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. É quando ele implantará o milênio. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Ele já disse aqui poucos versículos antes que ele acabará com o nome de todos os ídolos da terra. Portanto, temos que pregar contra os ídolos, sim. O Senhor abomina a idolatria. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura,
E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida. Estando eles de pé, lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém. Perdão, vou dar uma pausa aqui. Voltando ao versículo 14, a garganta secou muito, precisei tomar uma aguinha aqui. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata e vestes em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela. Vamos repetir aqui. E acontecerá, versículo 17, que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as suas campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Que glória, que maravilha! Isso aqui é tudo no milênio que vai se cumprir. Então, amados, na última leitura, vamos estar lendo então Malaquias 1, 2, 3 e 4. E terminando então a leitura bíblica desse ano. Graças a Deus que nos deu vitória através do Senhor Jesus. Pelo sangue do Cordeiro de Deus, somos mais do que vencedores. Até daqui a pouco, na nossa última leitura do último dia do ano. Que Deus te abençoe e te guarde.